nessa aula a gente vai falar sobre radiciação. Um alerta, se você não fez a aula de potenciação, caiu aqui de paraquedas, procura no link na descrição desse vídeo, faça a aula de potenciação antes dessa. Aí você vai compreender bem melhor essa aqui, ok? Vamos lá! Radiciação, você vai compreender entendendo que ela é a operação inversa da potenciação, beleza? Por isso que eu recomendei lá que você tivesse domínio sobre potenciação. E antes disso, você precisa relembrar, ou pelo menos ter certeza que você compreende, o conceito de operação inversa, né? Então vamos lá, olha só. Vou dar dois exemplos, um da adição e outro da multiplicação de operação inversa, para você compreender direitinho o que é. Aí vai ficar mais fácil de você absorver o que é radiciação, beleza? Ok, vamos começar com a adição. Bom, gente, adição, a operação inversa dela é a subtração. Por quê? Porque se você adicionar um valor a outro e depois subtrair este mesmo valor, você neutraliza, você desfaz o que um fez, tá? Vou te dar um exemplo. Imagina que numa loja o sujeito venda lá uma calça por 200 reais. Muito bem. Se você adicionar, ele quer adicionar um aumento de 30 reais. Quanto vai ser vendida a calça? Ora, 230. Perfeito? Aí, por algum motivo, ele se arrepende, não parou de vender. Olha, vamos ter que voltar ao preço anterior porque não está vendendo. Eu quero tirar o aumento. De quanto foi o aumento? Foi de 30. Então, aí ele faz a subtração, menos 30 e neutraliza. Repare que o resultado disso tudo, olha só, 200. Somou, deu 230. Legal. Desistiu, tirou 30. 230 menos 30, voltou para o 200. Sacou por que chama operação inversa? Tá bom? Para pensar um pouquinho como seria a operação inversa de uma multiplicação. Vamos pegar um sujeito mais exagerado aí, por exemplo, querendo aumentar o preço, e ele vai logo dobrando o preço. Então a calça custava 200, ele fala, vamos dobrar, vamos faturar hoje aí. E quando ele multiplica isso por 2, a calça passou a custar quanto? 400. Bom, quase certo que ele não vendeu nenhuma. Ele falou, não, eu fiz besteira, vou voltar. Eu quero desfazer o que eu fiz. Ora, se multiplicou por 2, ele vai dividir por 2. Perfeito? Eu posso representar isso na forma de fração, por exemplo, né? E repare, 200 vezes 2, 400. 400 dividido por 2, o mesmo que multiplicou vai dividir, dá 200 de volta. Então, de uma forma análoga, né, a de cima, a operação foi desfeita, tá certo? Uma dica aqui bacana, que você pode usar sempre, né? Quando na fração você tem multiplicação, são fatores, tanto em cima quanto embaixo, você pode simplificar, ou seja, eu não preciso multiplicar por 2 para depois dividir por 2, porque eu já sei que vai neutralizar, vai chegar no mesmo lugar. Então eu simplesmente corto, olha lá, deu 200. Mas eu quero saber, você entendeu, compreendeu então o significado de operação inversa? Galera, radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? Aqui está de uma forma genérica, né? Está mais formal, então daqui a pouco eu volto aqui para o conceito, né? Para o conceito formal. Vamos ver através de alguns exemplos. Veja, quando você encontrar esse símbolo, você vai chamar esse símbolo de radical, né? Vamos aproveitar e já anotar ali em cima. Esse símbolozinho aqui chama-se radical, beleza? Muito bem. Dentro do radical você tem um número, né, que é o 8, ele chama-se radicando, aqui está representado pelo A, ó, radicando, tá tudo bem? Tem nomes aqui, né? Então quando você encontra um radical, lá dentro você vai ter o radicando, e aqui fora você tem um 3 que a gente chama de índice, onde eu vou escrever isso aqui, vamos escrever aqui, ó, índice. Beleza? É este N, no caso aqui é 3.
O que você está procurando? Você está procurando qual é a base de uma certa potência, quer dizer, que número elevado a este índice 3 vai gerar o 8. Percebeu? Que número que é elevado à terceira, ou seja, que número que é ao cubo, vai resultar em 8? Essa é a pergunta quando você vir esta operação. No caso de baixo aqui, olha só, raiz, índice 2, 9 é o radicando, então raiz quadrada, a gente usa o quadrado igual lá na potenciação, raiz quadrada de 9, né? Quando o índice for 2, a gente fala raiz quadrada. Quando o índice é 3, a gente pode falar raiz cúbica, também é comum. Muito bem. Qual é o número que ao quadrado vai gerar 9? Então, repare, aqui qual é o número que ao cubo gera 8. Beleza? E nesse aqui de baixo, qual é o número que elevado à quinta vai dar 32? Beleza. Vamos lá para o primeiro. Aqui está relativamente fácil, né? Eu consigo de cabeça arriscar fazendo tentativas e vou descobrir que 2 é a raiz cúbica de 8. Por quê? Porque 2 elevado a este índice 3, tá certo? Então 2 ao cubo vai dar 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Perfeito? No caso do raiz quadrada de 9 aqui, quanto vai ser? Você já sabe, é 3, né? Por quê? Porque 3 elevado a esse índice aqui vai dar 9. Então, antes de fazer o 32 ainda, vamos complementar então. Isto aqui é verdade, ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. E por quê? Isso é verdade porque eu posso dizer que 2 elevado à terceira é igual ao radicando aqui, é igual a 8. Percebeu? A mesma coisa eu posso afirmar aqui, né? Isso é verdade. Por que isso aqui é igual a 3? Porque 3 elevado a esse índice, ou seja, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, é igual a 9. Você conseguiu compreender isso? Facinho? Beleza? Nem sempre você vai conseguir adivinhar de cabeça, às vezes você vai ter que trabalhar um pouco, às vezes trabalhar muito, e nem sempre vai ser um número inteiro, né? Temos aí os números irracionais, por exemplo, quando você encontra a raiz quadrada de 2, né, um número irracional, você não consegue fazer de cabeça, tá certo? E você vai ter que arredondar se for trabalhar com vírgula, porque ele não pode ser transformado em fração. E aqui nós temos o caso, então, do 32. Existe a raiz quinta de 32. Alguns já sacaram, tem gente que já tem alguma habilidade aí, faz bastante exercício, então já deve ter chegado que 2 elevado à quinta vai ser 32, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 5 vezes o fator 2, tá? Mas, para quem não tem essa prática e quiser arriscar uma possibilidade de resolver, é decompondo em fatores. Como é que você faz? Vamos achar um cantinho aqui. Você vai pegar o 32, lembra como é que decompõe em fatores primos aqui? Você tenta lá a divisão por 2, é possível, dá 16, por 2 de novo dá 8, né? Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, e aí acabou. O que significa isso quando você decompõe? Significa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que por acaso é 2 à quinta, perceba, vai resultar em 32. Então, qual é a base que você eleva ao expoente 5 para dar 32? Ora, 2. Então, a raiz quinta, assim que eu leio, de 32 é igual a 2. Conseguiu compreender? Beleza? Vamos voltar lá para cima, então, e formalizar isso. Olha só, de novo, radical, lá dentro, radicando e o índice. A raiz enésima, por que enésima? Eu não sei se é quadrada, se é cúbica, o que é. Tá? Então, a raiz enésima, tá, de um certo valor A vai ser igual a B, C e somente C. Esse B, ou seja, o resultado elevado a este índice B elevado a N, for igual ao que está lá dentro do radicando, igual ao A. Facinho, beleza? Uma observação e um comentário aqui. Note o seguinte, a raiz quadrada é a mais usada, ou seja, se você pegar todo o estudo do ensino médio e ver todos os exercícios que você fez, poucas vezes você vai esbarrar com raiz quinta, algumas vezes você vai esbarrar com raiz cúbica e muitas vezes você vai esbarrar em problemas que você tem que extrair a raiz quadrada. Então ela é tão comum, e não é só no ensino médio, na prática do dia a dia, ela é tão comum que as pessoas não escrevem esse 2, deixa aqui ó, em aberto. Então, você vai encontrar o radical sem o índice, tá?
Quando você encontrar o radical sem o índice, fica então convencionado que o índice é 2, ou seja, que a gente está se referindo à raiz quadrada. Só não vamos escrever, beleza? Para ganhar tempo, ficar mais prática. Essa é a ideia. Conseguiu compreender por que a radiciação é a operação inversa da potenciação? Repare, 2 elevado à terceira resulta em 8. Para voltar, eu preciso achar a raiz cúbica de 8 para a base voltar a ser 2. Percebeu? Então, 2 à terceira dá 8. Operação inversa, vamos desfazer, ou seja, sair desse 8 e voltar para o 2. Raiz cúbica de 8. Beleza? Olha aqui no caso, 2 elevado à quinta, né? Então, olha, tá vendo? Raiz quinta de 32 deu 2. A gente sabe por quê. Por quê? Porque 2 elevado à quinta vai dar 32. Observa, quando você eleva 2 à quinta, você obtém 32. Para você voltar para o 2, você tem que aplicar a operação inversa. Então, a raiz quinta de 32, olha lá, voltou para a base 2. Beleza? Ok, presta bastante atenção. Procure compreender isso aqui, porque aí o resto fica tudo mais fácil. Vem comigo. Olha só. Já que a radiciação é a operação inversa da potenciação e vice-versa, né? Eu devo conseguir escrever um radical, ou seja, o radical aqui o radicando é A elevado a M, né? O índice N, eu consigo escrever um radical genérico, tá certo? Na forma de potência. Será que eu consigo? Olha, meu instinto diz que a gente deve conseguir sim, tá? Uma vez que a operação inversa deve haver algum jeito. Vamos entender isso. Então vamos entrar um pouquinho aqui em matemática pura, vamos abstrair um pouco para que você possa compreender e memorizar as propriedades. Então fica comigo aqui, gruda aqui comigo. Vamos lá, olha só. Raiz enésima de A elevado a M. Compara isto com aqui o amarelinho na definição. O índice é o mesmo, é o N, o radical, o desenho é o mesmo. Agora, o meu radicando aqui era A, aqui eu troquei, eu fiz uma potência de base A, ou seja, é A elevado a um certo expoente M, pode ser qualquer coisa. É só para você entender, em vez de raiz cúbica de 8, eu poderia ter escrito raiz cúbica de 2 à terceira. Quer dizer, eu vou escrever aqui na forma de potência. Ah, professor, e se não tiver o M lá? É 1, né? Se você olhar a raiz quadrada de 9, esse 9 está elevado a 1. Então eu posso escrever dessa forma, tá bom? Então qual foi a diferença daqui para cá? Aqui eu tenho o A puro e lá o meu radicando eu escrevi A elevado a M. Beleza? Ora, veja bem, se a raiz enésima de A vale B, este B representa o resultado, que no meu caso eu quero representar como uma potência de base A. Eu quero ver se isso é possível, tá? Se eu descobrir o que eu ponho nesse quadradinho aqui, é porque é possível. Eu vou tentar ver, vamos lá. Então vamos ver. Se o resultado aqui é B, o nosso B é isso, ó, tá bom? Este é o resultado. Significa o quê? Que isto é verdade, se e somente se, o B, que é o resultado, elevado ao índice, então veja, quem é o B? É esse A elevado a quadradinho, elevado ao índice N, olha lá, o índice é o mesmo, sacou? Então, em vez de B, eu botei o A elevado a quadrado, que é o que eu quero buscar. For igual ao radicando, aqui o radicando é A, mas lá o radicando é A elevado a M. Você entendeu? Eu não fiz nada aqui além de aplicar a definição de radiciação, tá bom? Ou seja, qual é o objetivo desta propriedade? Beleza? Então, olha só. Se eu conseguir achar um valor que é colocado dentro deste quadrinho aqui, tá certo? Eu resulto naquele valor, A elevado a M, que é o radicando, eu descobri que eu posso escrever qualquer radical aqui na forma de potência de base A. Beleza? Vamos lá. Ora, lembrando que você assistiu a aula de potenciação, se não assistiu, mais uma chance. Vai lá na descrição deste vídeo, tá certo? Tem um link, clica lá e assista. É importante pra caramba. Vamos nós. Você sabe que se você tem uma certa base, no caso A, elevado a um expoente e depois, parênteses, elevado a outro expoente, vale a propriedade, ou seja, podemos multiplicar esses dois expoentes. Ou seja, isso aqui vai resultar em A elevado a um produto, quadradinho vezes N. Certo? E repara, aí eu teria a igualdade de duas potências de mesma base.
Então, se o quadradinho vezes n for igual ao m, eu consegui resolver. E que valor você colocaria dentro deste quadradinho? Fala para mim. Para que o valor aqui vezes n resultasse em m, quanto que você tem que pôr? É simples, você põe m dividido por n. Repare, m sobre n vezes n vai provocar uma simplificação aqui e resulta em m, que é o expoente do lado de lá. Então, se dentro do quadradinho aqui eu tiver m sobre n, quando multiplicar por n vai ficar igual a m. Então veja, de novo, voltando agora aqui para trás, m sobre n. Então, a elevado a um expoente fracionário, olha que loucura, né? Um expoente fracionário. Fica difícil de se identificar. Quando você fala raiz cúbica ou o número elevado ao quadrado, a terceira, você consegue imaginar. Agora, quando é fração, fica difícil, né, de imaginar. Mas faz sentido e ele funciona matematicamente. E é isso que eu estou tentando mostrar para você. Então, veja. Dessa forma, quando eu multiplicar m sobre n vezes n, vai ficar igual ao expoente de lá. Então, basta eu colocar m dividido por n no nosso quadradinho e tenho aqui o que eu chamo de primeira propriedade, porque através dela a gente pode chegar nas outras, tá certo? Passam a valer todas as propriedades que você viu de potenciação. Que legal! Olha só, quando você tiver, então, um radical, índice n, e aqui dentro uma potência de base A, tá certo? Você poderá transformar ele, trocar ele por uma potência aonde a base é o A, é a mesma, tá certo? É o mesmo que está aqui dentro, elevado a um expoente fracionário, ou seja, isso aqui é uma potência de base A, sacou? Então, essa aqui você vai ter que decorar, vou te ajudar a decorar, mas nessa primeira etapa eu queria que você entendesse que faz sentido ter um expoente fracionário, né? Se eu tivesse simplesmente apresentado, ó, isso aqui é igual a isso, cara, fica um bug na cabeça, né? Como é que pode ser um expoente fracionário, né? É que na verdade você eleva uma certa potência, uma certa expoente e depois extrai uma certa raiz de um certo índice. Então, e a fração funciona bem para isso, pelo que você viu aqui, tá bom? Então, vamos decorar esse troço. Olha só. Este m, ele está dentro do radical. E este n, que é o índice, está do lado de fora do radical. Observa do outro lado. Este m que está dentro do radical está em cima da fração. Porque o pessoal troca às vezes, você não pode trocar, você vai acertar. E o índice que está fora do radical está embaixo. E aí você vai lembrar de uma coisa muito simples. Quando você fala de um amigo ou uma amiga, né, de você, que é muito entrosado, se dá bem com todo mundo e tal, é uma pessoa normalmente que está por cima. E se ela está por cima é porque ela está por dentro de tudo que se passa. Então, quem está por cima está por dentro. E quem está por baixo está por fora. Gravou? Eu espero que sim. Eu listei aqui as propriedades da radiciação que a gente vai estudar aqui, tá? A primeira propriedade que a gente descobriu, né, que pode ser representado um radical na forma de uma potência, onde o expoente é um número racional, está aqui anotada, e vamos começar a trabalhar com elas, vamos brincar com essas propriedades, tá? Como é que usa exatamente? Sempre vai depender do contexto. Então, nessa parte da aula, eu quero que você comece a se ambientar com elas. Fica até o final, vale a pena trabalhar nesses exercícios, porque eu vou fazer bastante observações aí de casos particulares onde alguns alunos bugam, tá bom? Vamos começar com um exemplo. Imagina que peçam para você obter o resultado da raiz de 9 vezes a raiz de 4, tá certo? Você vai falar, professor, é fácil. Raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso vai resultar em 3 vezes 2, que é 6. Está correto? Corretíssimo, tá? Ocorre que, às vezes, você não vai conseguir extrair a raiz de 9. Por exemplo, se fosse raiz de 5, né, você não vai conseguir extrair a raiz. É um número irracional. Então, vale a pena conhecer as propriedades para ver se você pode enxugar, simplificar, o que dá para ser feito, tá bom?
Vamos trabalhar em cima disso, mas antes uma observação. Talvez alguém aí já esteja se perguntando, mas professor, a raiz de 9, eu aprendi uma vez lá que não era 3, era mais ou menos 3. Cuidado, não é bem assim, tá? Então se liga aqui, vou fazer uma observação antes de voltar para ali. Quando você está resolvendo uma equação de segundo grau, por exemplo, x ao quadrado igual a 9, repare, você não está vendo nenhum radical aqui. O exercício não te apresentou um radical. É você quem vai dizer o seguinte, olha, se o número ao quadrado é 9, este número vai ser a raiz quadrada de 9, só que pode ser a raiz positiva e também pode ser a raiz negativa. Então, atenção, neste exercício você encontrou o radical lá e não tem sinal na frente, e quando não tem sinal significa que o número é positivo, tá certo? É o que nós convencionamos. Se eu quisesse que fosse negativo, teria um menos. E neste exemplo, quem colocou o radical foi você, tá certo? Aí você, ops, espera um pouquinho. Pode ser a positiva e pode ser a negativa. Então, na verdade, aqui você teria um valor de x1, né, igual a menos 3 e um valor para x2 igual a mais 3, tá certo? Isso mais ou menos significa isso, uma raiz positiva, né, negativa e uma raiz positiva. Fechou? Ok. Dá para explicar isso de uma outra forma com módulo, mas eu não quero aprofundar aqui nessa aula. Eu quero que você tenha esse entendimento. Então, nesse momento, pensa assim. Você encontrou em algum lugar raiz quadrada de 16, você simplesmente vai responder 4 positivo. Por quê? Se você encontrar raiz quadrada de 25 com um sinal de menos na frente, veja, a raiz quadrada de 25 é 5. Mas a raiz negativa é menos 5, tá certo? Então, é diferente quando você é quem vai colocar o radical. Beleza? Resolveu essa questão? Volta para o nosso exercício aqui. Sim, raiz de 9 é mais 3, raiz de 4 é mais 2, e 3 vezes 2 dá 6, e o resultado dessa operação é 6. Eu vou brincar um pouco agora com duas propriedades. Vou começar com a primeira, que eu acho que você entendeu. Lembra da primeira propriedade? Você tem todo radical, pode ser escrito na forma de uma potência, tá certo? É aonde o expoente é uma fração, é um expoente racional. Vamos lá. Significa o seguinte, esse 9, raiz quadrada de 9, pode ser escrito como 9 elevado a 1 sobre 2. E aí você se perguntou, professor, de onde você tirou isso? Assim, olha, o 9 não está escrito, mas eu posso pensar que ele está elevado a 1, certo? Qualquer número é elevado a 1. Beleza, então ele tem expoente sim. E a gente convencionou que no radical, quando não põe nenhum número, é 2, é a raiz quadrada. Então, olha lá, eu tenho lá o n e o m da minha propriedade, tá certo? E aí a gente vai lembrar do quê? Lembra da regrinha que a gente decorou? Quem está por fora, quem está por fora está por baixo, mas quem está por dentro, estou me referindo ao radical, está por cima. O 2 está por fora, então ele está aqui embaixo, ó, da minha fração. E o 1 está por dentro, portanto ele está por cima. Então, raiz quadrada de 9 pode ser escrito como 9 elevado a meio, tá bom? Beleza. E o que vai acontecer com aquela outra lá, raiz de 4? A mesma coisa, o 4 está elevado a 1, o índice da raiz aqui do radical é 2, não é isso? Então aquilo é igual a 4 elevado a meio. E olha que legal, vamos ver se dá certo. Veja, como eu disse, estou brincando com as propriedades, não é simplesmente resolver. Resolvido já está, a gente já sabe que dá 6. Vamos ver se a gente acha esse 6 de outras formas. Cara, multiplicação de potências onde tem o mesmo expoente. Quem lembra? Aula de potenciação. Vamos lá. Se o expoente aqui é igual, eu posso dizer que isso é 9 vezes 4 e tudo isso elevado a esse meio aqui, não é? Sim ou não? Sim. E aplicando de novo a mesma propriedade, veja que eu não saí da propriedade 1 ainda, certo? Aplicando a mesma propriedade, um número que eu vou deixar aqui o 9 vezes 4 do jeitinho que está, não vou multiplicar, 9 vezes 4, tá certo? Elevado a meio significa, aqui dentro ele está elevado a 1, quem está por cima está por dentro,
e a raiz é a quadrada. Ou seja, tudo isso aqui, ó, é igual. E eu tenho, então, raiz quadrada de 9 vezes 4. Aquele elevado a 1 eu vou dispensar. E aonde eu queria que você chegasse? Olha que legal. Você tem a raiz de índice 2 vezes a raiz de índice 2 de 9. Raiz de 9 vezes raiz de 4. Você pode juntar isso num único radical. Sacou? Ou seja, 9 vezes 4 e um radical só. Desde que o índice do radical seja igual. E vai dar certo? Claro que vai. Olha que legal. Quanto é 9 vezes 4? É 36. Então, isso é a raiz de 36. E qual é a raiz quadrada de 36? É 6. E, professor, deu igualzinho? Deu. Eu esperava que desse. Certo? E qual foi o objetivo deste brincar aqui? Volta para a lista de propriedades e dá uma olhada na propriedade número 2. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, A e B são diferentes, mas o índice aqui em cima é o mesmo. É igual a raiz enésima, ponho todo mundo debaixo, não vale para soma, é na multiplicação, ponho todo mundo embaixo do mesmo radical. Beleza? Então, em algumas situações, isso aqui vai facilitar a sua vida, tá? Você poder juntar, porque às vezes o resultado do A vezes B tem raiz exata, ou seja, é um valor importante, tá bom? E você também pode usar ela ao contrário. Em algumas situações você vai ter a raiz de um número, você vai fatorar esse número, ou seja, dividir em vários fatores e separar os radicais. Pode ter 2, 3 ou mais radicais, desde que tenha o mesmo índice. Beleza? Então já estamos com a propriedade 1 e a propriedade 2 compreendidas. Bora para outro exemplo. Olha só. Raiz cúbica de 1000 dividido pela raiz cúbica de 125. Bom, com algum esforço, eu posso imaginar qual é o número que elevado à terceira vai dar 1000. Não é muito difícil, né? 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 de novo dá 1000. Ou seja, 10 à terceira resulta em 1000. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Facinho. Esse dá para fazer de cabeça. Nem sempre vai dar, até porque eu comento isso. Raiz cúbica de 125 embaixo. Que número que a terceira, ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo por 3 vezes, vai resultar em 125. Eu vou arriscar o 5, né? 5 vezes 5, 25. E deu certo, porque vezes 5 de novo, 5 vezes 25 vai dar 125. Então, o resultado aqui embaixo é 5 e resolvida a questão é 2. Mas, como eu te disse, o objetivo nessa aula não é resolver, chegar lá, legal, ó, deu 2, aprendi. Não, é você exercitar e se familiarizar. Você tem que usar isso aqui no sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, com uma certa habilidade, tá? Com a mesma habilidade que você sabe a tabuada, que você soma 2 mais 7 dá 9, não fica pensando. Então, bora treinar, é o único jeito. Veja bem, vamos brincar de novo com as propriedades que a gente conhece. Ora, raiz cúbica de 1000, eu posso pensar nesse 1000 como estando elevado à primeira, certo? 125 também. Então, lembrando da nossa primeira propriedade, eu poderia trocar aquele raiz cúbica de 1000 por 1000 elevado a quanto? A 1/3. Lembrou? Quem está por fora está por baixo, quem está por dentro está por cima. E aqui o 125, eu posso dizer que é 125 a 1/3. Repare, mais uma vez estou te chamando a atenção disso, as propriedades são as mesmas das propriedades da potenciação. E se você lembra que você tem uma divisão de potências com o mesmo expoente, você pode fazer a divisão antes, não é isso? Ou seja, 1000 dividido por 125 e depois elevar a potência de 1/3. Tá certo? Muito bem. O que é um número elevado a 1/3? Agora eu vou usar o contrário, vou daqui para lá. Vai ser a raiz cúbica desse número, a primeira. Então a mesma propriedade, tá certo? Agora daqui para cá, da direita para a esquerda. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar um radical só, raiz cúbica, certo? Da nossa fração, 1000 sobre 125, elevado a 1, eu vou dispensar o elevado a 1, tá certo? E, cara, quanto é 1000 dividido por 125? Faz a continha aí.
Eu acho que dá 8, hein? Então, deu certo? Conferiu? Raiz cúbica de 1000 dividido por 125 é igual a raiz de 8. Raiz cúbica de 8. Qual é o número que elevado à terceira dá 8? Ora, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Isso resultou 2. E toda essa brincadeira que a gente fez aqui fez sentido porque o resultado está igualzinho lá, né? Mas, professor, é muito mais fácil. Sim, eu sei, é muito mais fácil, já estava resolvido. O objetivo foi brincar, mostrar para você que isso funciona e que você chegasse em mais uma propriedade. Olha que bacana. Quando você tem o radical aqui, olha, a terceira dividido pelo radical aqui, também a terceira, você pode colocar tudo debaixo de um único radical, mantendo o índice a terceira, então isso vale para a divisão. Percebeu? Que vai dar certo, tá? Então não precisaria ter extraído duas raízes cúbicas, aqui no caso elas são fáceis, né? São números pequenos, eu poderia ter números muito grandes, ia me dar muito mais trabalho, e na verdade eu poderia ter dividido antes, que é mais fácil do que extrair raiz cúbica, né? Dividido para depois então achar a raiz cúbica, percebeu? E essa é a nossa propriedade número 3. Eu tenho uma raiz, né, enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Eu posso, como o N aqui é o mesmo, eu posso colocar uma única fração, também raiz enésima, está aí a propriedade 3. Tranquilo? Ok. Tanto para a raiz cúbica quanto para a raiz quadrada, deixa eu fazer uma observação. Às vezes, por exemplo, você vai esbarrar numa situação aqui, qual é a raiz quadrada de 28, cara, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Então é um número que está aí no meio, mas eu não tenho a menor ideia de qual seja esse número, certo? E como é que a gente pode resolver isso ou melhorar isso, tá? Veja, gente, a gente pode simplificar o que tá dentro de um radical. Como é que você faz isso? Você pega esse 28 e decompõe em fatores. Olha só, 28 é por 2, 14 é por 2, dá 7, 7 é primo, vai ser por 7 e terminou 1. O que significa isso? Significa que o 28, na verdade, é 2 vezes 2 vezes 7, certo? E observa, eu estou extraindo a raiz quadrada, então eu vou ficar com esses dois aqui, porque 2 vezes 2 é 4, é um quadrado perfeito. E aí eu posso trocar aqui, ó, que bonito, por raiz quadrada de 4 vezes 7. Bom, e daí, professor? E daí, meu caro? Minha cara, você pode usar esta propriedade, ó, A vezes B, você pode separar em dois radicais. E o que vai acontecer? Isso vai ser igual a raiz de 4 vezes a raiz de 7. A raiz de 7 é um número irracional, que muitas vezes, muita gente sabe e decora. A raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 é até recomendado aí para um vestibular mais difícil, tá? Mas a raiz de 4 eu sei que é 2, então eu vou representar dessa forma, 2 raiz de 7, tá? Se você estiver resolvendo uma questão no vestibular, ali, tipo teste alternativa, fez todo o trabalho, imagina que você interpretou a questão, né? Entendeu tudo que está explicado ali, resolveu, trabalhou 10 minutos na resolução e ufa, finalmente você chegou em raiz quadrada de 28, vai procurar as respostas, você não vai achar raiz quadrada de 28, porque não é elegante. A gente simplifica os radicais, você vai achar essa. Então cabe a você saber fazer esse processo. Olha só, olha a situação, raiz cúbica de 8, parênteses ao quadrado. Bom, aparentemente é simples, porque a raiz cúbica de 8 é fácil de extrair, né? Qual é o número que é o cubo da 8? É 2. Então, essa raiz cúbica de 8 eu posso trocar por 2, e aí eu vou ter 2 ao quadrado, não precisava nem do parênteses, né? E o resultado disso aqui é 4, tá certo? Mas, como eu disse, o nosso objetivo nessa aula não é simplesmente chegar no resultado, mas entender, compreender as propriedades, jogar com elas para a gente se familiarizar com elas, tá? A ideia é que você utilize as propriedades com uma certa intimidade, beleza? Então vamos brincar com isso aqui. Olha só, vamos pensar. Raiz cúbica de 8, eu poderia trocar por uma potência de base 8, né? Mas 8 está elevado a quanto? Está elevado a 1. Lembrando de novo, então vou trocar esse radical
por um expoente fracionário. Olha, quem está por dentro é o 1, está por cima, e quem está por fora é o 3, está por baixo. Então, raiz cúbica de 8 e 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa. E isso está ao quadrado. Eu, propositalmente, eu estou usando essa primeira propriedade várias vezes para você perceber que a gente está tratando de potenciação. Percebeu? Como é a operação inversa, fica muito fácil você transformar em potências. Olha só. 8 elevado a 1/3 ao quadrado, se você estudou potenciação, você sabe que pode multiplicar esses expoentes. Então, isso vai ficar igual a 8 elevado, e 2 vezes 1/3 é 2/3. Ah, que legal. Pode? Pode. E agora, de novo, ainda usando a mesma propriedade 1, eu posso trocar isso aqui. Eu posso dizer que é a raiz, olha, eu vou botar no radical, tá certo? O que está por cima é 2, vai ficar por dentro, lembrando a base aqui é 8, né? Então o 2 está por dentro, 2, e o que está por baixo, o 3, está por fora. Raiz cúbica de 8 ao quadrado. E o que eu gostaria que você observasse? Está vendo aquele 2 que estava lá fora do parênteses? Olha onde ele veio parar. Aqui dentro. Então pode fazer isso? Pode. Tá certo? Dá a mesma coisa. É claro que na hora de você resolver uma questão, você não vai fazer toda essa volta que eu fiz. Eu só queria te mostrar o porquê, tá certo? E continuando aqui, quanto que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 64. E qual é a raiz cúbica de 64? Que número que vezes, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 64. Ora, é o 4. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 16, 64. E cheguei na mesma resposta lá de cima. Beleza? Então, qual é a ideia? É de você entender essa quarta propriedade. Olha que legal. Você tem a raiz enésima de A, então você tem aqui um radical. E o resultado do radical, está entre parênteses, elevado a um certo expoente. Esse expoente que está elevando este radical pode vir parar aqui dentro da base, tá? Você pode trazer ele ali para dentro. Isso é muito interessante. Deixa eu fazer uma observação. Olha só, olha que bonito que você pode fazer. Vamos imaginar aqui, vou pegar um exemplo qualquer, ó. Raiz quadrada de 3 elevado à quinta elevado à sétima, certo? Eu posso, então, trazer este 7 para cá. Então, eu teria raiz quadrada de 3 elevado à quinta, tudo isso elevado à sétima. Pode ou não? É o que você acabou de ver, né? Então, o expoente lá pode vir como dessa base. Aqui era 3 à quinta, ficou a sétima. Eu posso multiplicar isso aqui. Ou seja, eu posso ter a raiz quadrada 5 vezes 7. Repare, de novo, é propriedade da potenciação. 3, 5 vezes 7. Agora, olha a mágica. Eu acho que você vai curtir isso aqui. Olha que bacana. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aquilo ali, 5 vezes 7, eu posso escrever 7 vezes 5. Pode. E agora eu vou andar ao contrário. Ou seja, eu vou pegar esse 5 e jogar lá para cima. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 3 à sétima, tudo isso elevado a 5. Olha o que vale fazer. Viu? Você consegue trocar esse expoente com esse, pelo simples fato de lembrar que esse pode descer, de lembrar que pode multiplicar, a propriedade comutativa da multiplicação. Então, quanta coisa você pode fazer com isso, quantos jogos, e na hora de resolver uma questão é meio que um quebra-cabeça. Você vai falar, deixa eu aplicar essa aqui agora, nesse sentido, naquele sentido, para poder simplificar e chegar a uma resposta satisfatória. Espero que você tenha gostado aqui da brincadeira e tenha compreendido, então, a propriedade número 4. Bora para mais um desafio, tá? Antes a gente resolve, como sempre, né? Para ver que há uma solução e depois a gente brinca com as propriedades, tá bom? Então, olha só, é a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Como é que você começa a resolver isso? De dentro para fora, certo? Então, primeiro você precisa descobrir quem é a raiz cúbica de 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é exatamente 4. Então, eu fiquei aqui com raiz quadrada, eu estou botando o índice, só que por uma questão didática, o índice 2 não precisava, né? E raiz cúbica de 64 deu 4. E a raiz quadrada de 4 é fácil, é 2. Então, tudo aquilo ali resulta em 2. Tá tudo bem até aí? Beleza.
Qualquer coisa você pausa e faz lá, 4 vezes 4 vezes 4. Você vai ver que vai dar 64. Agora vamos brincar com isso, cara. Olha só, de novo, usando a primeira propriedade. Você percebeu como eu estou jogando sempre para ela? Você está decorando a propriedade e está associando as propriedades da radiciação com as propriedades da potenciação. Vamos lá? Repare, raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio, a gente já viu isso. Então eu teria aqui, olha, o meu radicando, deixa eu trocar a cor disso, você vai entender melhor o que eu estou fazendo, tá? O meu radicando, considerando a raiz quadrada, é tudo isso que está em amarelo aqui, ó. Radicando é o que está debaixo da raiz. Então eu tenho raiz quadrada de uma coisa amarela, certo? Então o que é a raiz quadrada de uma coisa amarela? Essa coisa amarela toda está elevado a 1. Então vai ficar esta coisa amarela, que está aqui, elevada a meio. Beleza? Eu excluí este radical aqui em cima, né? O que está por fora do radical ficou aqui embaixo, e esse amarelo todo está elevado a 1, ficou ali fora. Estamos bem? Ok. Eis que você pode aplicar a mesma propriedade agora aqui dentro. O que é raiz cúbica de 64? Raiz cúbica de 64 é o 64 elevado a quanto? 64 está elevado a 1 terço. Olha que legal. 64 elevado a 1 terço elevado a meio. E agora você tem uma potência de base 64 elevado a 1 terço e depois elevado a meio. E lembrando das propriedades de potenciação, você sabe que pode multiplicar os expoentes, ou seja, aquilo ali é 64 elevado a 1 terço vezes meio. E multiplicação de fração é fácil, é 64 elevado 1 vezes 1 em cima da 1, 3 vezes 2, 6. Certinho? 64 elevado a 1 sexto. E ainda de novo, usando a mesma propriedade, certo? Você usando ela daqui para lá, você pode transformar em um radical. E como é que fica esse radical? Raiz, 64 é a base, quem está por cima está por dentro, é 64 a primeira, não vou botar o 1 aqui. Quem está por baixo está por fora, raiz sexta de 64, tá certo? Gente, isto aqui é a mesma coisa que raiz sexta. Observa, quando você multiplicou 1 terço por um meio, né? Você fez essa multiplicação, você está multiplicando esse 2 por esse 3, olha que legal. Então, como é que você vai aplicar essa propriedade? Raiz da raiz, você multiplica os índices dos radicais, 2 vezes 3, 6 de 64, ou seja, você pode transformar esta nessa ou esta naquela lá de cima, tá bom? E qual é a raiz sexta de 64? Se você decompuser, né, fizer a decomposição, você vai ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de fato, aquilo ali vale 2 e a gente já sabia que era 2, só fez aí pela brincadeira, tá bom? E de uma forma genérica, veja, você tem a raiz enésima da raiz enésima de A, você multiplica esses dois índices, pode trocar por uma única raiz, tá bom? E eu quero fazer uma observação bacana ainda nesta propriedade aqui na primeira de novo, né? Então eu tenho ali, por exemplo, raiz, vamos fazer com números, vai ficar mais fácil para você entender, 2 a terceira raiz quinta, por exemplo, tá certo? Você sabe que isso aqui pode ser transformado num expoente fracionário. De novo, quem está por fora está por baixo, quem está por dentro está por cima, certo? Ora, das frações, você sabe que você pode obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, eu posso, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo, vou escolher um valor pequeno aqui, vou multiplicar por 2, porque na verdade você estaria multiplicando por 1. Quer dizer, muda a cara da fração, né? Em vez de você ter 3 sobre 5, você vai ter 3 vezes 2, 6 sobre 10, mas o valor 6 décimos é a mesma coisa que 3 quintos, tá? É o mesmo número, se você dividir na calculadora, vai achar 0,6 nos dois casos. Tudo bem? Prosseguimos. Olha só. E agora eu posso transformar isso aqui em radical de novo. Ou seja, é a raiz
décima, né? Quem está por baixo está por fora, quem está por cima está por dentro, de 2 elevado à sexta. Agora compare esse primeiro com esse. Você viu que legal? Multiplica o 5 por 2 e o expoente aqui dentro também por 2, aqui ficou 10, aqui ficou 6. Vale? Vale. Vai valer sempre? Vale, por causa desse processo aqui. Na realidade, você está multiplicando em cima e embaixo uma fração e não está mudando. Agora, você quer ver o que é mais legal de tudo? É que quando você tiver esta situação, você pode simplificar como se fosse simplificando a fração. Isso aqui você não pode dividir por 2 em cima e embaixo e achar os 3/5? Pois é, quando você encontrar uma situação como esta, você pode dividir por 2 aqui dá 3, por 2 aqui dá 5, ou seja, simplificar o expoente aqui dentro com o radical. Olha que bacana, né? Tudo isso baseado lá naquela primeira propriedade, tá bom? E uma última observação antes da gente enxergar, muito cuidado quando você encontrar raiz quadrada, por exemplo, de uma variável ao quadrado. Agora a coisa aqui complica. Tem gente que corta esse com 2 e fica só com o x. Ocorre que você não sabe quanto vale esse x. Quando você tem uma letra, por exemplo, quando eu falo para você menos x é um número positivo ou negativo, você é capaz de me responder? Tem gente que vai falar negativo. Não. A resposta correta é não sei, porque eu não sei quanto vale x, tá? Então, menos x quer dizer o oposto do x. Se o meu x for menos 3, por exemplo, o oposto do menos 3 é o mais 3. Então, no caso, o x pode ser positivo ou pode ser negativo. Você entendeu isso? Não é o fato de ter um menos na frente da letra que indica quanto vale de fato, se é positivo ou negativo. Ficou claro isso para você? Então, presta atenção. Nessa situação, você não vai cortar, tá bom? Nessa situação aqui, você vai ter como resposta o módulo de x, tá? Mas fica só como observação. Não pode, você pode cortar se o x for positivo, aí tudo bem, vai dar certo. Mas quando você não sabe, não pode. A resposta seria módulo de x. Eu vou te dar um exemplo para... Quando a gente estuda a função modular, desenvolve melhor isso. Mas vou te dar um exemplo aqui. Vamos pensar em raiz quadrada, tá certo? Estou usando aqui só por didática, não precisa botar esse 2, de menos 5 ao quadrado. Então, repare, se eu cortar o 2 com 2, eu vou achar menos 5 e está errado, né? Porque o que eu preciso fazer? Menos 5 ao quadrado vai dar mais 25, então isso aqui é a raiz quadrada de 25, tá? E como você já viu nessa aula, eu já falei, esse radical já estava aqui, é a raiz positiva que ele quer, e a raiz positiva de 25 é mais 5, tá? Por isso o módulo, mesmo quando o x é negativo. Espero que você tenha gostado e compreendido essa aula e consiga memorizar esse monte de propriedades, tá certo? Vou pedir para você compartilhar com seus amigos, deixe o seu like nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal, temos bastante vídeos. E mais uma notícia boa para você, a gente está organizando as aulas num site, www.amomatematica.com.br. Visita lá, tem uma lista com mais de 300 aulas. Você clica, só que elas estão em ordem. No YouTube você tem que procurar, ali está mais fácil, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela sua atenção, até a próxima aula.